A paz do Senhor, meus irmãos. Irmão, depois de ver um vídeo, uma pregação veiculada no Facebook, em que um pregador, não sei se pastor ou quem que ele afirma com todas as letras, com base aonde eu não sei, que os não dizimistas vão para o inferno. Aí nós analisamos o Velho Testamento, analisamos o Novo Testamento, analisamos o que disse Paulo, que escreveu, um dos maiores escritores do Novo Testamento, com 13 cartas, e o próprio Jesus. Jesus, certa feita, censurando os escribas e fariseus, Jesus diz assim em Mateus 23 e 23: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo do hortelão e do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. Jesus disse que mesmo na lei, a misericórdia era mais importante do que os dízimos e as ofertas. Paulo escreveu 13 cartas. E nenhuma delas ele cita dízimos. Ele cita sim, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 6 a seguir, ele fala de uma coisa que é da fidelidade, que é da plantação. Aí ele diz que quem semeia pouco, pouco vai ceifar. Quem semeia muito, muito ceifará. Paulo está mostrando que o que você investe na obra de Deus, financeiramente você terá retorno. Então, o que você entende é que no Novo Testamento, o dízimo ele tem uma função virado mais para os bens financeiros. Quem mais doa, mais será abençoado financeiramente. No Novo Testamento, eu não sei onde esse pregador ou esse pastor aprendeu isso. Certamente são aqueles que pregam o que ouviram alguém falar, que beberam água sem conhecer a fonte. É muito fácil você beber água, beber qualquer água, mas não conhecer a fonte. A fonte é a Bíblia. Para que a gente entenda, a palavra dízimo ela surge pela primeira vez antes da lei, quando Abraão vai salvar o seu sobrinho Ló, que naquela guerra que ele traz de volta as pessoas. Aí o seu servo, cá no Novo Testamento, diz que Abraão deu o dízimo de todo o despojo. Não foi da fazenda de Abraão. Abraão deu dízimo do despojo. Mais na frente, o dízimo é incorporado à lei, mas por uma finalidade muito nobre. Havia, para que a gente entenda, todo primogênito de Israel, que fosse do boi, do carneiro, do homem, era consagrado ao Senhor. Todo primogênito. E depois daquele evento terrível do bezerro de ouro, eu não sei, observe, eu não estou afirmando, eu não sei se o que aconteceu depois pesou na escolha diante de Deus. Quando Moisés desce, Deus queria matar todos os filhos de Israel. E de Moisés fazia. E Moisés diz a Deus, pede a Deus, ora e dá conselho e Deus ouve.
Mas Deus deu ordem a Moisés o seguinte: então diga a todas as tribos de Israel que aquele que não adorou o bezerro de ouro e seu pai adorou o bezerro de ouro, que ele mata o seu pai, que ele mata a sua mãe, que ele mata o seu irmão, que ele mata o seu filho. Certo é que todos que foram para aquela adoração deveriam morrer. Assim Moisés faz, chama as 12 tribos de Israel, e ordena que eles mesmos matem os seus parentes que adoraram o bezerro de ouro. Das 12 tribos de Israel, só uma foi fiel a Moisés e a Deus. Foi a tribo de Levi. A tribo de Levi fez conforme a ordenança de Moisés e mataram todos que foram aquele evento do bezerro de ouro. Eu não sei se isso pesou, mas certo é que Deus diz a Moisés depois: olha, Moisés, em vez de eu ficar com o primogênito de cada família, que é até difícil para você controlar, eu vou pegar uma tribo inteira para mim. Das 12 tribos, eu vou escolher a tribo de Levi. Essa tribo é minha. Essa tribo vai trabalhar para mim o tempo inteiro. Essa tribo não terá herança. Quando entrar na terra prometida, 11 tribos terá herança, mas a tribo de Levi, essa não terá herança. Os dízimos das 11 tribos, vai servir para manter a tribo de Levi. Então, o dízimo não era para o dirigente comprar um carro importado e sair esnobando, não. O dízimo era para sustentar dos velhos as crianças, os doentes, os paralíticos, os cegos. Certo é que o dízimo era para manter a casa do Senhor e todos os filhos de Levi. Essa era a finalidade do dízimo no Velho Testamento. Então, o dízimo tinha a finalidade de manter a casa do Senhor, principalmente a tribo de Levi, que ela não ficou com herança. A herança dela era o dízimo das outras 11 tribos. Então, a conotação, você fazer a mesma conotação do dízimo, que era para segurar uma tribo inteira de Israel, como hoje, é no mínimo, ou é má fé, ou é ignorância teológica. Ou é má fé, ou é ignorância teológica. Jesus, em nenhum momento, Jesus enfatizou isso. Em nenhum momento, Paulo enfatizou isso. Então, o dízimo não tem nenhuma conotação com a vida espiritual. É um lado de fidelidade financeira. Você quer ser mais abençoado financeiramente? Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Não significa que você tem que fazer. Não. Olha o que Paulo ensinou. Analisem. Alguém tem outra explicação? Além da que Paulo falou em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a seguir? Ou você está se baseando na lei que caduca? Mas, Juraci, a lei não caducou, não. Então Jesus está mentindo. Porque Jesus disse que a lei e os profetas foram até João Batista. Foi Jesus que falou isso. O resto são apenas conjecturas de pessoas que querem satisfazer os seus egos mergulhados, ensopados de vaidade, querendo tirar da igreja a lã, até mesmo no tempo do frio, querendo sugar a igreja de Cristo, querendo que a igreja não seja a igreja de Cristo, mas que a igreja seja a igreja dele, para satisfazer os desejos deles.
Eles estão sentados no trono como Salomão fizeram, sugando toda a última gota de sangue dos filhos de Israel. A luxúria de Salomão levou os filhos de Israel à miséria. E hoje é assim. Muitos líderes estão esnobando, andando de carros importados, de iates, de aviões, e a igreja está literalmente sofrendo. Pense nisso. Pense nisso. O dízimo não tem a mesma conotação. Não ensine aquilo que a Bíblia não ensina. Não dê voz no silêncio da Bíblia. Jesus está voltando. Devemos nos preparar muito mais para a vinda de Jesus que está iminente. Os acontecimentos nos mostram que Jesus está às portas. Por que vocês querem construir palácios e mais palácios? Para quem vai morar neles? Igrejas com púlpito de ouro. Mas Jesus está do lado de fora.